Eu sou o Tiago Rodrigo, mais conhecido como Tito, e sou jogador do Arsenal desde 2015. Como é que tu começaste no futsal? Eu comecei no futsal, eu fiz uns treinos, cheguei a ir à academia, se não me engano, quando era mais pequenino do Arsenal, mas depois era muito pequenina, havia de ter para aí 5, 6 anos, se não estou em erro. Depois cheguei a fazer uns treinos à União de Custóias, porque eu comecei no futsal graças a um tio meu que jogava futsal, e eu ia sempre ver os jogos dele, e já nessa idade, ia sempre ver os jogos dele e adorava aquilo. E ele era um craque, ele era pivô, que é a posição que eu jogo agora, e ele era mesmo muito bom. E então eu sempre tive aquela coisa de querer ser como ele, e então ingressei no futsal. E a equipa mais próxima da minha casa era o Arsenal. Cheguei a treinar ao União de Custóias porque era a equipa onde ele jogava, mas depois acabei depois no Arsenal em 2015, por volta de novembro, porque era a equipa mais próxima de casa. Uhum. Quando tu nos 5, 6 anos vais experimentar o futsal, hum, como é que foi essa experiência para ti? É assim, eu lembro-me que na altura não ligava tanto à questão do futsal e ia mais, acho que uma criança estava ali mais naquela de estar mais a brincar e eu lembro-me de estar a fazer os passos e recepções clássicos e de fazer os treinos como me pediam, mas eu depois não cheguei a ingressar logo no futsal, até porque eu depois andei na natação também, quando era mais novo, nessa altura andava na natação, depois até cheguei a experimentar hóquei. Mas não quis, eu depois fiquei mesmo pelo futsal porque era aquilo que eu queria. Não ingressei Uhum. logo, era mais uma coisa criança, mas depois acabei por ficar. Porque o Arsenal da Maia é um amor contínuo? Eu acho que à medida que o tempo vai passando, não é? À medida que os anos passam e eu me mantenho ali, chega a um ponto que é um. Imagino, eu acho que poucas são as pessoas que eu desconheço lá dentro. E acho que chega a ser um sítio que eu estou lá, fiquei lá tanto tempo, que já passei lá tanto tempo que já chega a familiarizar-me muito com aquilo e que ganha-se sempre aquele carinho, aquele amor mesmo, foi uma equipa que acho que toda a gente que está lá dentro desde que eu cheguei me viu crescer, não é? E eu próprio vi o clube crescer e é sempre aquela relação bonita de estar já lá há algum tempo e ser já um jogador da casa, né? Uhum. O que é que te significa para ti representares o Arsenal da Maia? Eu acho que é uma pergunta difícil porque se fosse a equipa que eu fosse representar, eu acho que ia representar da mesma maneira, não é? Porque, tirando-se, claro, se eu jogasse pelo meu clube do coração, mas no caso em níveis mais como o meu, não é? Tipo distritais, acho que no caso do Arsenal já não representaria qualquer equipa como o Arsenal, porque já é aquela coisa de eu ser muito tempo jogador do Arsenal. Chega a um ponto que eu já estou mais que habituado a representar aquilo e dá sempre mais gosto, entre aspas, representar, porque é aquela equipa que, né? Já estou ali há muito tempo. Dá sempre muito gosto de representar, mas acho que represento o Arsenal como representaria qualquer outro clube. O que é que te faz continuar no Arsenal? Acho que essa é uma pergunta também um bocado difícil de responder, porque acho que mantenho-me no Arsenal, não é? Porque até agora também, sou sincero, nunca houve uma equipa melhor a querer-me, ou uma equipa mais acima, com melhor condições. Não houve assim um clube que eu pensasse que para mim é melhor eu ir para ali. E porque mesmo que já houve algumas situações, algumas propostas que tive e rejeitei porque não valia a pena, e no Arsenal estou sempre naquele meu, não é sempre um porto seguro entre aspas, estou sempre ali
sei que já sou conhecido, sei que já me conhecem, sei que já tenho lá tipo o meu nome, que já estou familiarizado com o pessoal e estou bem lá. Como é que alguém com tantos anos de casa explica a alguém que começa no Arsenal de Meia o que é o Arsenal de Meia? Assim, desde que eu jogo lá, sempre tive em plantéis bons, sempre tive equipas boas, se não sempre, quase sempre, as equipas que eu jogava do meu escalão eram sempre equipas boas e que lutávamos sempre para ganhar. Por isso, desde que estou lá, a nossa ideia do início da época era sempre o ganhar e sempre lutar para subir divisão, lutar para o título. Mas os treinadores no início da época passavam sempre a mensagem e a direção também passava a mensagem de que, para além de querermos sempre subir divisão ou vencer o campeonato ou ficar em primeiro na série, o objetivo era sempre evoluirmos como jogadores, no final da época estarmos melhores do que no início. E digo que se calhar a mística do clube seria algo como a evolução e algo como o lema do Arsenal diz que é o lutar para vencer. Eles têm muito isso. Uh, Acho que é uma coisa mais assim, digo, acho que sim. Falaste que tinhas como referência o teu tio. Que importância é que tem o teu tio na tua carreira? O meu tio tem uma importância muito grande, porque ele é meu tio, mas apesar de ser meu tio, a nossa diferença de idade não é muito grande. Eu sou de 2007, ele é de 2000, e então ele era mais ou menos a minha idade, e eu tinha tipo, imagina, ele tinha 16 na altura e eu já jogava, tinha 9 anos, e eu acompanhei-o sempre. Infelizmente ele depois acabou a carreira pai, aos 18 anos porque teve uma lesão muito grave no joelho e não conseguiu seguir mais. Mas a importância que ele tem é que basicamente começou graças a ele, entre aspas, porque foi ao vê-lo a jogar futsal e ao vê-lo a jogar como ele jogava, porque ele era mesmo muito bom, e ainda hoje às vezes vamos jogar e ele é mesmo muito bom, que eu ganhava aquela inspiração de um dia querer jogar e querer estar a fazer os golos, por exemplo, como ele fazia, e por isso acho que a importância do meu tio na minha carreira é o facto de eu ter começado a minha carreira inspirado no meu tio. E não sentes que queres concretizar o sonho que ele não conseguiu concretizar? Acho que sim, acho que é uma das coisas que me motiva muito, tanto porque não só o meu tio, eu digo o meu tio foi a minha inspiração porque foi quem eu vi jogar à minha frente de futsal e quem eu acompanhei, mas toda a minha família, como o meu pai e o meu padrinho e até o meu primo, chegou a teve sempre tudo muito à volta do futebol e do futsal. E o meu pai, por exemplo, também é alguém que me acompanha sempre, é quase como um. Está sempre ali para me acompanhar. Estava a tentar procurar tipo uma metáfora para explicar. Hum, Pronto, perdi-me. Não faz mal. Perdi. Tu, jogando como pivô, é de certa maneira uma homenagem ao teu tio? Penso que sim, mas também porque era mesmo que acho que se eu começasse a jogar futsal, mesmo que o meu tio não fosse pivô, eu acho que acabaria na mesma por ser pivô, tanto porque, de acordo com as minhas características como jogador, eu acho que a melhor posição que eu me assinto é mesmo como pivô. E porque eu tenho sempre tive também aquela coisa de querer sempre fazer gols e querer ser um jogador mais ofensivo. Mas sim, acho que a influência do meu tio também é grande para eu ser pivô. Que características são essas enquanto jogador? É difícil eu avaliar-me a mim mesmo, mas eu, por exemplo, acho que tecnicamente em questões tipo de fintas e assim não sou assim nada muito evoluído. Às vezes consigo-me sair com uma coisa melhor ou outra, mas normalmente as minhas fintas são um bocado mais características, são normalmente muito parecidas ou quase sempre as mesmas. Acho que das minhas melhores características como jogador seria tipo uma questão. Eu acho que tenho um passo muito bom, consigo triangular muito bem com os alas. E acho que as minhas melhores coisas acho que é tipo a inteligência espacial em campo, de conseguir ter mais ou menos noção do que é que se deve fazer, do que é que eu não devo fazer, de onde é que eu devo estar, de onde é que não devo estar. Em questões ofensivas, acho que o meu posicionamento também é, é das minhas melhores características, por isso é que eu acho que a minha melhor posição é pivô.
Como criança, quando voltando aos 5, 6 anos, tu não ligavas tanto ao futsal. Agora já ligas tanto ao futsal. Assim, eu acho que quando eu era criança, era a criança aquela de ser um miúdo curioso e eu, para mim, experimentava tudo. Eu cheguei a fazer capoeira, cheguei a ir para a natação, cheguei a fazer treinos de hóquei e eu estava sempre à procura daquela coisa que me cativasse mesmo. E apesar de ter ido ao futsal ainda antes de ir ao hóquei e assim, hum, eu, eu queria sempre um bocadinho experimentar tudo, mas depois comecei a treinar no Arsenal e decidi que era aquilo e foi e até hoje ficou. Ainda sentes o miúdo que brinca nos treinos ou nos jogos por amar tanto o futsal? Assim, eu não brinco tanto como brincava antes, né? Quando era miúdo, assim, eu não me lembro ao certo, mas pelo que o meu pai me dizia, eu às vezes chegava aos treinos e só me queria tirar para o chão e só queria ter. Mas agora eu sempre vou treinar, vou sempre, claro, com a alegria de jogar a bola e tirando em jogos importantes, quando é aqueles jogos mais importantes, eu já não vou com aquilo de querer jogar, vou com aquilo de querer mais ganhar, mas sempre que vou treinar, vou para lá para treinar e vou para lá para evoluir, mas principalmente vou para lá porque vou fazer algo que eu gosto e é sempre tipo a melhor parte do dia, é quando vou meto o pé na bola. Falaste há pouco e citando os teus treinadores que o mais importante é vocês sentirem evolução enquanto jogadores. Que evolução é que tu sentes desde que tu começaste a jogar futsal até agora? Eu acho que é uma evolução um bocadinho brusca, porque eu vou ser mesmo sincero, quando era miúdo eu não sabia dar um chute numa bola, eu jogava porque eu adorava jogar e porque via o meu tio a jogar e pronto, eu adorava aquilo, mas eu acho que a minha melhor vantagem em miúdo era sempre aquela de ser um rapaz que pensava rápido e conseguia ser inteligente no que acabia de fazer, porque em questões técnicas eu fui mais treinando, fui. Por exemplo, eu acho que uma das coisas boas que eu tenho não é excelente, mas é bom, que é o meu jogo pé ao pé, jogar de pé esquerdo, passar, rematar de pé esquerdo. Acho que consigo fazer bem e foi sempre graças ao treino. Por isso eu acho que desde que eu entrei no futsal até hoje eu evolui muito em questões técnicas, graças a ter e treinando ao longo do tempo, tanto no Arsenal como fora, e acho que evolui bastante, muito mesmo, do que aquilo que se calhar eu estava à espera que um dia me fosse tornar, se calhar sou melhor jogador do que aquilo que eu se calhar um dia pensei que seria, e não sou um jogador fora do normal, por isso eu acho que sim, que evolui bastante, muito. O que é que te cativa mais no futsal? Acho que é mais o que me cativa assim a jogar é sempre aquilo de ter a bola no pé, de poder jogar. Acho que é o jogar futsal em si, o fazer golo, o passar, o sofrer, a azia, aquela coisa de jogar, aquilo, a magia toda do futsal, acho que é aquilo que me cativa. Aquela excitação só de estar dentro do campo. Qual é a palavra que mais define o futsal para ti? Que define o meu futsal ou o futsal O em geral? futsal em geral. Acho que é mesmo tipo magia, acho que é a magia do Porquê? jogo, porque é sempre uma coisa assim inesperada, é uma coisa sempre mágica, mesmo em jogos profissionais, é sempre uma coisa eufórica de se ver. Por exemplo, temos o exemplo do Ricardinho, não é? Que via ver-se a fazer aquelas coisas com a bola, mesmo o Falcão, a brincar com a bola. O Ferrão, para mim, eu fico parvo, ele neste momento está lesionado, mas eu vejo os treinos que ele posta de recuperação que ele faz e eu acho incrível, acho mesmo mágico. Por isso eu acho que não há melhor palavra do que magia para descrever o futsal. Que balanço é que fazes do percurso no Arsenal da Meia? Acho que é um bocado difícil de, de gerir mais ou menos isso, porque em questões competitivas, tipo de títulos, ou acho que é difícil porque eu vou sempre subindo de escalão. Ou seja, eu, por exemplo, houve um ano que nós, nos iniciados, nós chegámos a subir para a Elite, para a divisão da Elite, mas que depois eu não joguei a divisão da Elite porque subi para os juvenis. Então ficaram os iniciados e eu acho que em questões competitivas, aquilo que eu estava a dizer há pouco, nós lutávamos sempre para ser campeões, lutávamos sempre para subir de divisão e ainda hoje estamos a lutar, ainda hoje estamos na fase de Uhum. campeão para subir.
no juvenis. Por isso penso que o meu percurso foi sempre na base do tentar sempre subir de divisão, e a mentalidade foi sempre mais ou menos por aí, porque também tivemos sempre a sorte, entre aspas, de ter sempre bons plantéis. E sentes algum arrependimento porque tu nunca tiveste a oportunidade de jogar num escalão, num patamar mais acima, porque estavas sempre a subir de escalão? Penso que não, acho que não. Eu fiz aquilo que tinha a fazer quando estava no escalão, fiz o meu trabalho, fiz a minha parte, que foi jogar, e eu e o plantel fizemos todos a nossa parte, que foi o objetivo de subir divisão, e então o resto fica para quem vier, e eles têm que lutar para manter, e eu agora o meu objetivo vai ser o próximo. Claro que há sempre aquela coisa tipo, aí vê lá, nós estamos aqui a lutar e não nos vai valer a pena, mas a verdade é que não nos vai valer a pena a nós, mas vai valer a pena ao próximo. Por isso eu acho que nunca tive esse tipo de arrependimento. A minha oportunidade de jogar, seja em que palco for, há de chegar se tiver que chegar. Que mensagem é que deixavas ao Tiago que dava os primeiros passos no futsal? Acho que acho que lhe dava a mensagem de só se deixar levar, de se divertir e de se deixar levar e de ir treinando e fazer aquilo como fez, porque eu acho que olho para trás na minha carreira e não penso que não haja nada assim em grande que eu me arrependesse, e acho que fiz o percurso até agora, ainda há de continuar, espero eu. Fiz o percurso que havia de fazer e acho que não havia melhor percurso para fazer até agora, porque penso que não houve assim nenhuma temporada que eu não evoluísse, seja de que forma for.